Sim, eu gosto de deixar claro que é a luz da fé católica, porque é a minha religião, né? É a doutrina que eu aprendi e aprendo, e tudo que eu aprendo, eu gosto de passar o máximo de conhecimento para você. Então, talvez se você não se agrada, então eu gosto de colocar já desde o início que é a luz da fé católica, que nós vamos sim estar com a palavra de Deus, a Bíblia Católica Apostólica Romana e o Catecismo da Igreja Católica. E se você gostar também, talvez você ainda não é católico ou não é católica, né? Mas você também pode aprender e depois tirar as suas próprias conclusões sobre. Mas por isso eu gosto de deixar bem claro, até ali no link da minha bio, para que você não se sinta frustrada em algum momento, ok? Então essa nossa fé, essa luz que vem do alto, ela nos ajuda a lidar com esse tempo contemporâneo, esse tempo atual, onde a ansiedade ela tem aumentado a cada dia. Você percebe que a ansiedade, não só talvez em você, mas ao seu redor, quantas pessoas sofrem de ansiedade, têm crises de ansiedade, jovens ansiosos, adultos ansiosos, crises fortíssimas, sim, de ansiedade. E essa ansiedade, ela pode ser comparada a uma buzina. Como assim, uma buzina? Sim, uma buzina de carro, de moto, um alerta. Porque aqui na minha cidade, é uma cidade pequena de 100 mil habitantes. Quando um carro buzina, quando eu estou dirigindo, e raramente você escuta uma buzina ou outra, mas você já tem alguma coisa acontecendo, alguém está infringindo alguma lei ou está atrapalhando alguém e vem uma buzina. Então foi uma chamada de atenção. Mas aí, falando sobre buzina, eu me lembrei que agora, nesses últimos 30 dias, no mês de julho, que nós tiramos férias, né? Eu, meu esposo, as crianças da escola, nós tínhamos um sonho, assim, umas férias, essas férias que onde nós viajamos agora em julho, foi programado já há um ano atrás. Nós estávamos ansiosos por essa viagem, nós esperamos muito essa viagem e foi uma viagem muito abençoada. Nós gostaríamos muito, nós tínhamos o desejo de levar os nossos filhos para Canção Nova e esse sonho ele surgiu para passarmos um final de semana e aí de repente a gente viu a possibilidade de passar 2 finais de semana na Canção Nova. E ali no estado de São Paulo, onde eu tenho parentes ali também, né, uma tia e primos muito queridos ali naquela região, e a gente conseguiu então ficar aí por volta de uns 20 dias viajando. E ali na Canção Nova, não sei se você conhece Cachoeira Paulista, de certa forma é perto do Rio de Janeiro. E o meu esposo, ele disse que ele tinha muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro, que ele já tinha ido em uma praia lá, quando na juventude, né? Mas ele tinha muita vontade de conhecer ali o Rio de Janeiro, em especial o Cristo Redentor e o Maracanã. Se eu não me engano é o Maracanã, eu sempre confundo Morumbi com Maracanã, mas o Maracanã é do Rio de Janeiro, né? Eu não sei aí na sua família como que é, mas aqui em casa todos são São Paulinos e gostam muito de futebol. E pegamos o carro então, não me recordo se foi numa terça ou quarta-feira. Levantamos cedinho, estávamos lá em Cachoeira Paulista, meu marido é um excelente motorista. Pegamos o carro e fomos para o Rio de Janeiro. E para mim foi a primeira vez, né? E nós fomos. E já foi aquela tensão ali descendo a serra. Eu não sei se você é do Rio de Janeiro ou se você já foi lá.
Então é um trânsito bem diferente aqui de nós, né, que moramos no interior por aqui. E quando chegou no Rio de Janeiro, entramos, né, na cidade maravilhosa, muitos carros, mas aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Era buzina atrás de buzina, as motos buzinam, mas buzina muito. E aí demorou para eu entender. Ah, tá, eles estão buzinando por quê? Porque eles passam entre os carros e ele buzina para que os carros fiquem atentos de que eles estão passando, para que não haja um acidente ali. Então fez todo sentido naquela cidade enorme, quantas pessoas naquele trânsito, quantos carros e motos, aquela moto tão frágil ali no meio dos carros que ela buzinasse constantemente para que ninguém batesse nela. E para concluir a nossa história do Rio de Janeiro, sim, nós fomos no Maracanã, né? Conhecemos lá, foi um sonho, assim, eu acabei não entrando para ver dentro do estádio, eu fiquei esperando, comendo alguma coisa ali, tem uma recepção, umas lanchonetes ali, um restaurante, eu fiquei por ali, eles entraram lá e foi muito legal porque ficaram muito emocionados de conhecer o estádio e tudo mais, onde o Pelé esteve, tem todo o museu, toda a história, foi muito legal. Depois nós acabamos não conseguindo chegar até o Cristo, porque estava em relação ao tempo, não queríamos andar à noite, né? E lá é tudo muito grande, tudo muito longe. E nós conseguimos voltar a tempo para uma missa que nós íamos assistir na Canção Nova, com o padre José Augusto, se eu não me engano, e foi uma bênção, foi uma maravilha. Só que voltando ali para a buzina, isso me chamou a atenção, esse destaque da buzina, de chamar a atenção, sim, que é um alerta. E é isso que a nossa ansiedade, ela faz com a gente, ela dá um alerta, porque pode haver algum perigo naquela situação. Então, poxa, ter ansiedade é normal, sim, ter ansiedade é normal, faz parte do nosso ser, Deus nos fez assim. Porque se nós não tivéssemos uma certa ansiedade, um certo medo de determinadas situações, poderia acontecer situações que poderíamos até perder a vida, por exemplo, ou você que às vezes está ali fazendo um alimento para sua família, você poderia se queimar numa fritura se você não tomar determinado cuidado com uma panela de pressão, né? Você sabe os cuidados que você tem que ter. Então a ansiedade é para dar esse alerta, opa, peraí, eu tenho que ir até aqui e tudo mais. Mas a ansiedade, por que ela tem atrapalhado tanto? Por que está se falando tanto de ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um alarme que o nosso cérebro interpreta que há um perigo. Mas aí, esse perigo, quando ele se torna exagerado, esse perigo exagerado, descontrolado na nossa mente, aí sim, ela se torna uma ansiedade tóxica. Ela pode se tornar uma patologia. Uma patologia é o quê? É uma doença que precisa ser tratada, ou com medicamentos, ou com terapia. Assim como é o meu caso, eu sou uma terapeuta, ok? Para ilustrar um pouquinho mais sobre o que acontece com o nosso cérebro, com esse medo e essa ansiedade tóxica exagerada, eu vou pegar aqui. Bom, o que diz aqui? Diz o seguinte: quando estamos expostos a alguma forma de perigo, ou quando nossa mente interpreta isso, então quando nós estamos numa forma de perigo, ou quando a nossa mente vai ver algo e vai interpretar que existe um perigo, talvez nem existe, mas a nossa mente já interpretou que existe um perigo. O que acontece? O nosso cérebro, ele vai trabalhar para liberar cortisol.
O cortisol, ele é um hormônio do estresse. Então, aí esse hormônio do estresse sendo liberado, o que acontece? Acontece que com o ciclo, começa a gerar um ciclo da ansiedade e ele vai se intensificar em nós. E assim, nós vamos ficar em um constante estado de alerta. Ou seja, cortisol no nosso cérebro, mais alerta eu vou ficar. Porque tem uma situação de perigo. Tá fazendo sentido? Então, ficamos cada vez mais presos às imagens, aos sons, aos acontecimentos negativos. Por exemplo, se você tem um medo de algo, você tem um medo que tem um ladrão, alguma coisa, tudo que você ouvir, você vai achar que é o ladrão, porque você está com medo de alguém invadir a sua casa. Por exemplo, um exemplo bem superficial esse que eu estou fazendo, mas para ver para tentar deixar claro como acontece isso, ok? E aí nós não conseguimos verdadeiramente nos desligar disso. Então, a todo tempo eu acho que tem alguém tentando mexer na janela, mexer no portão. A todo tempo eu estou ligada, ou seja, esse hormônio do cortisol sendo liberado na nossa mente. Isso é um mecanismo inconsciente de autodefesa, que nos faz permanecer em um intenso estado de medo e apreensão diante daquilo que o nosso cérebro interpretou como uma ameaça. Ou seja, se existe um medo que mesmo não sendo real, mas o nosso cérebro, o seu cérebro interpreta que sim, é um medo, uma ameaça muito grande, você vai pensar a todo tempo sobre esse medo, sobre essa ameaça.